Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Mirtes Gomes de Campos, a primeira advogada do Brasil. Ela foi pioneira na luta pelos direitos femininos, como o exercício da advocacia pela mulher, o voto feminino e a defesa da emancipação jurídica feminina. Além de funcionária da Justiça, Mirtes também foi a primeira mulher advogada a ingressar no antigo Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. Mirtes nasceu em Macaé, Rio de Janeiro, em 1875 e desde cedo demonstrou seu interesse pelas leis. No entanto, era impensável à época que uma mulher construísse uma vida fora do casamento. Foi uma surpresa à família quando a jovem anunciou que partiria para a capital do estado para ingressar na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Ela concluiu o bacharelado em Direito em 1898, mas, por conta do preconceito, foi só em 1906 que conseguiu legitimar-se profissionalmente, quando ingressou no quadro de sócios efetivos do Instituto dos Advogados do Brasil, condição necessária para o exercício profissional da advocacia. Em 1899, Mirtes teve a oportunidade de atuar como defensora no Tribunal do Júri. Pela primeira vez no Brasil, seria ouvida a voz de uma mulher, patrocinando judicialmente uma causa. De 1924 até a sua aposentadoria, em 1944, Mirtes desempenhou o cargo de encarregada pela jurisprudência do Tribunal de Apelação do Distrito Federal. E o glossário dessa semana a gente traz duas palavras. A primeira é equidade. A equidade reconhece que não somos todos iguais, que nem todos começamos do mesmo lugar e que é preciso ajustar esse desequilíbrio. A noção de equidade está relacionada, portanto, a dar às pessoas o que elas precisam, de modo que, assim, todos tenham realmente acesso às mesmas oportunidades. Isso significa dar mais para quem precisa mais, de forma proporcional e adequada às suas circunstâncias. A outra palavra é igualdade. A noção de igualdade, via de regra, está relacionada com tratar todas as pessoas da mesma forma e garantir que todos os indivíduos tenham acesso às mesmas oportunidades. Portanto, o princípio de igualdade é baseado na premissa que ninguém deve ter menos chances em razão da forma como nasceu, do lugar de onde... Olá, queridas alunas da 5ª Formação de Promotoras Legais Populares do Centro Teresa de Benguela. Que alegria estar com vocês naquele nosso grupo possante. Estou amando ver vocês lá falando. Meninas, põe o rostinho de vocês lá, gravem, eu vejo. Eu vou ter oportunidade, vamos já nos conhecendo, hein? Vamos gravar lá no nosso grupo, mostrar carinha. Oi, eu sou fulana, eu sou a Marisa, tá? Minhas queridas, vamos ao conteúdo maravilhoso do nosso encontro de hoje. Doutora Tassiane, advogada, uma querida colaboradora. Olha, até peguei aqui a minha Constituição para acompanhar bonitinho aqui, juntamente com vocês. A minha, minhas queridas, é do tempo da minha formação. Está aqui, ó, tá com a última emenda, a última atualização, 12/6/2002. Mas, minhas queridas, é possível baixar gratuitamente pela internet, tá? Então, vamos ao conteúdo riquíssimo, generoso. E olha, vamos acompanhando. Se não tivermos depois, vamos baixar, vamos ter aqui com a gente. Lembrem-se, é uma PLP, uma promotora legal popular precisa de
conhecimento, ok? Beijos e até já! Olá, é com muito prazer que estamos aqui hoje, né, com as promotoras legais nesse trabalho tão bonito. Eu me chamo Tassiane, eu sou advogada de formação, também sou professora de direito em alguns cursinhos para concursos, tenho algumas especializações, né, em direito público, direito de família e sucessões, e estou me especializando agora também em direito privado. E eu fui convidada aqui para bater um papo com vocês sobre a nossa Constituição Federal. A Constituição, ela é a base do nosso Estado, né? É onde estão os direitos fundamentais dos cidadãos, é onde está o funcionamento do Estado, todas as regras que regem a nossa sociedade, elas saem da Constituição. Então ele é um documento tão importante e tão desconhecido, né, por nós cidadãos. E por causa desse desconhecimento, muitas vezes a gente acaba deixando de exercer direitos, esquecendo de alguns direitos, né? Desconhecendo mesmo. Nós não podemos exigir direitos que nós mesmos não temos conhecimento. Então, para isso que eu fui chamada hoje para a gente bater um papinho sobre a nossa Constituição Federal. O que vem a ser ela, como que ela está organizada, quais são os principais direitos colocados ali e também, como se trata das promotoras legais, falar um pouco também dos direitos das mulheres inseridos ali na nossa Constituição. Bom, gostaria de começar falando, né, o que é a Constituição Federal. Acredito que muitas pessoas devam ter uma noção, né, de que ela é a norma mais importante. Pois bem, a Constituição, ela é a norma mais importante, ela é a norma fundamental de uma sociedade, especialmente de uma sociedade democrática, tá bom? E por que a nossa Constituição se chama Constituição Federal? Vocês já pararam para pensar por que é federal? É pela forma que o nosso Estado tem. Então, o Estado brasileiro, tá? O Brasil, ele é dividido em entes federativos. Quem são esses entes federativos? São os estados, os municípios e a União. A gente pode falar do Brasil como se ele fosse uma coxinha. Nada representa melhor o Brasil do que uma coxinha, não é verdade? Aí você pega essa coxinha e divide em várias partes. Essas partes são os estados. Aí você pega esses pedacinhos e divide ele mais um pouquinho. Essas divisõezinhas são os municípios, as partes menores. E a gente tem ali uma azeitona na nossa coxinha. Uma azeitona. Ela não é o frango, ela não é o catupiry, ela não é a massa, ela é uma coisa meio que a gente não sabe o que é. Meio indefinida. Essa coisa indefinida é o Distrito Federal, gente, é Brasília. Brasília, ele não é nem um estado e nem um município. Ele é o Distrito Federal. É um gênero novo, né? Ele, não tem outro ente federativo aqui dentro que seja igual o Distrito Federal. Ele é um mix aí de município e estado, tá bom? Outra coisa importante para a gente saber dentro da estrutura, né, do nosso estado, da nossa Constituição, é a existência dos 3 poderes, gente. A gente tem 3 poderes dentro do Brasil, além dos entes federados, né? Município, Estado, União Federal, que é a coxinha inteira, e o Distrito Federal, que é a azeitona, o diferentão. Nós temos os 3 poderes. Quais são esses 3 poderes? Executivo, Legislativo e Judiciário. O poder executivo é aquele que vai administrar, como se fosse o executivo de uma empresa. Ele vai administrar o Estado. Então, o executivo do município é o prefeito. O executivo do Estado de São Paulo, por exemplo, é o governador. E o executivo da União
é o presidente, né? Então, o poder executivo está sempre ligado àquele que governa, tá? Bom, o legislativo, como o próprio nome já diz, é aquele que produz as leis. Então, aquele que produz a lei é o legislativo. Na esfera municipal, no município, o legislativo é a Câmara dos Deputados. Nossa, desculpa, Câmara dos Vereadores, tá? Bom, no Estado, qual que é o poder legislativo? A Assembleia Legislativa. Ela é formada pelos deputados estaduais. E na União, nós temos o legislativo composto por 2 órgãos. O Senado Federal, que vai representar os estados, e a Câmara dos Deputados, que vai representar o povo. Então, quem fará as leis são esses 2. E aí nós temos o judiciário. Não existe judiciário municipal, tá? Então nós temos o judiciário estadual, que é a justiça estadual que a gente conhece, TJ São Paulo, TJ Rio, etc. E temos a justiça federal, tá bom? Não vou entrar muito no mérito, nós sabemos ainda que tem essas jurisdições grandes, né? Essas jurisdições maiores, que são o STF, STJ, que são as cortes do Brasil. O STF, ele tem como missão maior a proteção da nossa Constituição Federal. Então, para vocês verem a importância da nossa Constituição, tem uma Corte Suprema do Poder Judiciário que ela vai cuidar da Constituição. Bom, então agora que a gente já teve mais ou menos uma noção do que é a Constituição, de como que ela rege o nosso Estado, vamos falar agora de nós. Onde é que a gente entra na Constituição? A Constituição, ela prevê os nossos direitos, né? Além da formação do Estado, ela prevê os nossos direitos. Quais são, né, esses nossos direitos? Eles são divididos em 3 categorias dentro da nossa Constituição e para o direito no geral. A primeira, vamos ressaltar aqui antes de falar delas, que elas são baseadas nos ideais da Revolução Francesa. A gente geralmente estuda, né, na escola a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem 3 valores. Quais são eles? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os direitos que nós temos na nossa Constituição, eles são baseados nesses 3 valores vindos aí da Revolução Francesa. Então, o primeiro, que é de liberdade, fala sobre as nossas liberdades individuais, os direitos civis, os direitos políticos. A segunda categoria de direito, que fala da igualdade, vai nos trazer os direitos sociais, que nós vamos falar deles mais pra frente, mas exemplificando, direito à educação, à igualdade, direito ao transporte, tudo que traz a nossa vida social, direito ao trabalho, lazer, etc, né? E temos ainda a terceira categoria relacionada com a fraternidade, com o valor da fraternidade, que são os direitos transindividuais. Por exemplo, meio ambiente. O meio ambiente, ele transcende os indivíduos. Ele transcende uma coletividade de pessoas. Ele é uma coisa universal, praticamente. Então, nós temos que preservar o meio ambiente para gerações futuras terem um planeta para viver. Então, são direitos transindividuais também, tá bom? Bom, uma das partes mais importantes, que é o objeto da nossa conversa de hoje, são os direitos fundamentais. Nós vamos conversar um pouco sobre os direitos fundamentais, tá bom? Eles vão ali na Constituição Federal, para quem tiver curiosidade ou quiser olhar, do artigo 5º ao artigo 16, mais ou menos, da Constituição. Porém, eles estão espalhados ao longo da Constituição, tá bom? Eles não estão só ali, mas a maior parte deles tá ali, do artigo 5º até o artigo 16. O artigo 5º acho que é o mais conhecido de todos, né? E é um artigo tão curtinho, ele só tem 75 incisos. Tranquilinho, né? Bem de boa a gente saber. Mas a gente vai tratar aqui dos principais pontos, principalmente aqueles que interessam para nós mulheres, não é? Bom, sobre esses direitos fundamentais, eles têm algumas características que eu gostaria de explicar para vocês. Primeiramente, eles são inalienáveis.
O que significa isso? Eu não posso pegar o meu direito fundamental e vendê-lo. Se é um direito fundamental, eu não posso. Por exemplo, a vida. A vida é um direito fundamental. Eu não posso vender a minha vida. Não posso vender meus órgãos vitais. Que mais? Os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis. Ou seja, não tem um prazo para você exercê-los. Você pode exercê-los desde o direito que você nasceu até o dia da sua morte. E às vezes até posteriormente à sua morte, você vai ter esses direitos fundamentais garantidos, tá? Eles são irrenunciáveis, então eu não posso abrir mão dos meus direitos fundamentais. Eu não posso falar, eu não quero ter direito a este valor, eu não quero ter direito à vida. Eu não quero ter direito à igualdade, eu não quero ter direito à dignidade. Você não pode abrir mão, tá? Porque eles são irrenunciáveis. Também eles são universais. O que significa um direito universal? Significa que são direitos que dizem respeito a todos e a todas, tá? Então, não são direitos que dizem respeito apenas a um grupo de pessoas, ou apenas aos brasileiros e brasileiras natos, ou a apenas estrangeiros, não. Eles dizem respeito a todos. Então, todos aqueles que estiverem em território brasileiro vão ter esses direitos garantidos, tá? Que mais? Eles são limitados. São limitados pelo quê? Pelo direito do outro. Então, eu não posso impor o meu direito fundamental em cima do direito fundamental de alguém, tá? Quando estiver em conflito, o meu direito fundamental e o direito fundamental do outro vai colocar na balança. Um não vai anular o outro, mas vai se colocar na balança qual deve prevalecer no momento, tá bom? Outra coisa, eles são dotados de historicidade. O que significa isso? Eles vão evoluindo ao longo da história. Então, eles não são imutáveis, tá? Por exemplo, na antiga Roma, você podia cobrar uma dívida torturando alguém, matando alguém da família dele, pegando alguém para escravizar, né? Aí, o direito foi evoluindo e hoje em dia não se pode mais fazer isso. Pode ser que futuramente, não sei, daqui 100 anos, não se possa mais ter pena de prisão, vai saber, né? Então, eles vão evoluindo. Conforme a humanidade vai evoluindo, os valores vão evoluindo, os direitos fundamentais também vão evoluindo. Então, eles acompanham a história da humanidade. Eles são invioláveis. Então, principalmente por parte do Estado, né? O poder público não pode violar os meus direitos. Ele não pode me processar, por exemplo, criminalmente, sem uma lei que defina aquele ato como crime. Então, não se pode violar direitos fundamentais. Uma pessoa que vive sem condições mínimas ao total desamparo do Estado, ela está tendo seus direitos fundamentais violados, né? Então, não pode ser violado de nenhuma maneira, ok? E, por fim, eles são concorrentes e complementares. Então, um não anula o outro. O meu direito à vida não anula o meu direito de liberdade, que não anula o meu direito de propriedade, e assim vai, eles convivem em harmonia, tá bom? No próximo bloco, a gente vai voltar falando exatamente dos direitos civis e políticos, que faz parte da primeira geração aí de direitos, tá bom? Bom, vou começar falando das liberdades fundamentais. Todos nós, desde que nascemos, temos algumas liberdades garantidas pela própria Constituição. Quais são elas? São várias, né? Elas estão lá no artigo 5º, em sua grande maioria, mas como eu disse, elas podem estar espalhadas por toda a Constituição. Então, nós temos direitos civis de liberdade e direitos civis políticos. As mulheres tiveram seus direitos políticos por muitos anos restritos, né? De uns tempos para cá que nós angariamos esse direito ao voto, a exercer a nossa cidadania, porque antes nem votar era permitido para nós mulheres, né? Então, vamos falar um pouquinho, primeiramente,
das liberdades. Bom, as liberdades, elas incluem liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de crença, liberdade de pensamento, de ideologias, liberdade política. Então, nós temos diversas liberdades. Vamos começar falando do princípio da legalidade. O que é isso? Sabe aquele meme, né? Aquela brincadeira, eu não sou obrigado a nada? É isso. A gente não é obrigado, tá? Se não tiver uma lei que exija, a gente não é obrigado a nada. É isso. A Constituição, ela fala isso. Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, se não tem lei, ninguém pode te obrigar a nada. Simples assim, tá bom? Bom, brincadeiras à parte, né? Esse princípio da legalidade, que fala que a gente tem uma liberdade total para fazer tudo aquilo que não é proibido, também nos fala que ninguém pode ser processado por algum crime sem existir uma lei anterior que o defina. Ou seja, eu não posso ser processada pelo crime, por exemplo, vão inventar um crime. O crime de ser bonito, né? Todo mundo é lindo, todos nós somos. Então, não tem uma lei que defina que é crime ser bonito, né? Portanto, nós não podemos ser condenados por isso, por sermos lindas e maravilhosas, como somos, não é? Então, se não tiver uma lei que defina o que é crime, ninguém pode ser processado criminalmente, tá bom? Então, os dois principais pontos do princípio da liberdade, da legalidade, são esses, né? Que nós somos livres para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, ok? E também, para termos a nossa liberdade cerceada, cortada de alguma forma pelo direito penal, deve haver uma lei anterior que defina essa pena, tá? Outra liberdade importante para a gente conversar são as inviolabilidades de crença, de consciência. Então, você é livre para acreditar na religião que você quiser. Você é livre para ter a sua religião aqui dentro do Brasil. Mas eu posso ser satanista? Pode. Eu posso ser evangélico? Pode. Posso ser muçulmano? Pode. Você pode ser o que você quiser, tá? Tudo que você quiser acreditar religiosamente, você pode. Posso não ter religião nenhuma? Pode. Então, aqui no Brasil, você tem liberdade de crença, você tem liberdade de ter a religião ou de não ter religião nenhuma, assim como você desejar. Essa liberdade se estende à sua família. Então, quando você tem uma família, você também pode escolher dentro de qual crença, de qual religião você vai criar seus filhos, tá bom? Então, eu quero matricular meus filhos numa escola adventista, posso? Pode, tranquilo. Eu quero colocar meus filhos no catequismo, posso? Pode, tranquilo, tá bom? Aqui no Brasil você tem a liberdade para ter a crença que você quiser. E também isso te coloca a salvo de sofrer qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Então ninguém aqui no Brasil deve sofrer discriminação por ser de determinada religião, tá bom? Bom, a liberdade de consciência, ela diz respeito a você acreditar no que você quiser filosoficamente. Então, eu sou do partido vermelho, eu sou do partido azul, eu sou do partido verde, eu sou do partido cor-de-rosa, eu sou do partido arco-íris. Tudo certo. Você é livre para se associar ou não a qualquer partido, para ter ou não um posicionamento político, para gostar ou desgostar de quem você quiser, tá bom? Então, a sua liberdade de consciência também é garantida. Inclusive, se a sua consciência, por exemplo, fala que você não deve votar, tudo bem, você faz uma obrigação alternativa, né? Que seria a justificativa lá e você paga a multa, né? Então, sempre que alguma obrigação legal violar
essa sua liberdade de crença ou sua liberdade de consciência, você pode cumprir uma obrigação alternativa. Então, por exemplo, você vai ter uma prova no sábado, porém você é adventista e guarda o sábado. Tem determinadas religiões que não podem tratar de assuntos do mundo do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Tudo bem, a sua prova será aplicada em outro horário, tá bom? Então, o Estado não pode te obrigar a fazer algo que vá contra a sua liberdade religiosa ou de consciência. Também vale lembrar que o Estado, né, o governo, ele não pode interferir nas religiões. Ele não pode interferir nas igrejas, no funcionamento. Bom, o Estado laico, ele significa dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não tem essa frase famosa? É isso, gente. Então, você vai dar à religião o Deus e a César, que é o Estado, as coisas do Estado. Um não se mistura com o outro. É como se fosse água e óleo. Um não se mistura com o outro, tá bom? Outra coisa, liberdade de expressão. Todos nós podemos nos expressar sem censura. A nossa Constituição, ela veio num período pós-ditadura, onde as liberdades eram um pouco mais limitadas. Então, a mídia, os jornais, os artistas, os intelectuais não podiam expressar determinados pensamentos. Na nossa Constituição de 88, que é essa que está em vigor, nós somos livres para expressar a nossa opinião. E a censura, ela é proibida, tá bom? Então, qualquer um de nós pode falar o que quiser. Ah, mas e se eu quiser xingar o fulano, xingar o ciclano na internet, eu posso? Pode, mas ele pode te processar se ele se sentir ofendido. Então, lembra que eu falei que tem um certo limite aí nos direitos fundamentais? Então, ninguém pode te obrigar a ficar quieto. Mas se você falar alguma besteira que ofenda alguém, você vai arcar com essas consequências. A pessoa pode te processar e ela pode acabar recebendo uma indenização por isso, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E às vezes paga também. Então, melhor pensar antes de se expressar, principalmente nas redes sociais, né? Às vezes é mais inteligente a gente guardar pra gente. Mas temos esse direito de liberdade de expressão. Ninguém pode nos proibir de falar o que a gente pensa, desde que não ofenda ninguém ou não coloque a vida de ninguém em risco. O que é vedado são discursos de ódio, tá? Então eu não posso, por exemplo, propagar por aí ódio contra determinada raça, contra determinada sexualidade, tá? Porque aí eu já tô ultrapassando um pouquinho dos limites da expressão, né? Da liberdade de expressão. Eu já tô indo colocar em risco outro direito fundamental de outra pessoa, que é a vida. Então, né, muito cuidado. Temos também a nossa liberdade de locomoção, que é a liberdade de ir e vir, tá bom? Essas são só algumas das liberdades que a gente tem. Também temos o direito de ter a nossa propriedade. Desse direito de propriedade, gente, o que eu queria destacar? O uso capião. Todo mundo tem direito a ter a sua propriedade, só que a sua propriedade ela tem que cumprir a sua função social. Então, se eu tiver um prédio caindo aos pedaços e machucar alguém, eu sou responsável por isso, né? A minha obrigação como proprietário é manter ele seguro, para que não cause danos a outras pessoas. O uso capião, ele é uma forma de promover o direito de moradia de pessoas que estão ocupando determinadas áreas que, em tese, não tem dono, tá bom? Então, ou se está abandonado ali pelo proprietário, ele tinha o dever de cuidar, não cuidou e a pessoa pegou para ela. Dentro do uso capião tem um interessante, principalmente para as mulheres, que é o uso capião familiar. Como que ele funciona? Se você é casado ou mora junto, né, tem união estável com alguém, e essa pessoa sai do lar, que a gente chama de abandono do lar, ela sai do lar,
e você fica ali, você não tem outro imóvel, é um imóvel com até 250 metros quadrados, você pode ter o domínio daquele imóvel sozinho, só para você. Então, ele vira praticamente apenas seu, tá? Então, essa é uma informação relevante, principalmente para as mulheres, né? Que às vezes ficam abandonadas e o único imóvel que tem, às vezes, é do casal. Você pode estar adquirindo esse imóvel por uso capião, tá bom? Que é o uso capião familiar. No próximo bloco, a gente vai falar, então, sobre os direitos sociais um pouquinho. Vamos falar agora dos direitos sociais e da igualdade. A igualdade talvez seja um dos assuntos mais importantes para nós mulheres e que lidamos com mulheres, tá? Vamos começar falando do direito à vida. O direito à vida é um dos direitos fundamentais, é o mais importante, não é? Porque se a gente não tem vida, a gente nem exerce nenhum direito. Então, o direito de estar vivo. Mas esse direito à vida também inclui várias outras coisas, como o direito de ter uma vida digna. Então não adianta apenas você estar vivo, não é o direito só de você manter a sua vida, de você sobreviver, mas de você viver de forma digna. Então o direito à vida, ele é o direito mãe dos direitos sociais, porque você tem direito a ter uma vida digna, você tem direito a ter um mínimo existencial. O que é um mínimo existencial? É um grupo de coisas mínimas que você precisa ter para ter uma vida digna. Então, uma renda mínima, um local com saneamento básico para morar, um local seguro, um emprego, tá? Então, diversas coisas aí que formam esse mínimo existencial, que são as coisas mínimas que precisamos para que a nossa sobrevivência neste planeta seja digna, tá bom? Bom, falando especificamente da igualdade, nós sabemos que no papel às vezes é uma coisa e na prática é outra. Então, a igualdade, ela é o direito de todos serem iguais perante a lei. Está escrito assim na Constituição. Todos são iguais perante a lei. Proibida a discriminação, seja por gênero, seja por idade, seja por etnia, né, raça, cor da pele, etc. Porém, nós sabemos que na prática, muitas vezes, esse direito de igualdade fica diminuído, né? Então, o que seria, como que a gente diferencia, como que a gente dá nome para a igualdade no papel e a igualdade na prática? A igualdade no papel, a gente chama de igualdade formal, que é como a lei trata a todos. Então, a lei vai tratar a todos de maneira igual. A prática, nós chamamos de liberdade material, materializada, né, aqui na matéria. Então, a igualdade material, ela, muitas vezes, para ela ser alcançada, precisa de alguns instrumentos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que ele é bem famoso, né, as cotas raciais, as cotas para pessoa com deficiência. Por que que elas existem? Porque para a gente alcançar a igualdade material, ou seja, o mesmo número de pessoas brancas e pessoas pretas nas universidades e nos órgãos públicos, a gente precisa de alguns instrumentos para facilitar isso. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Talvez aqui pelo vídeo não dê para notar, mas eu sou uma pessoa alta, eu tenho 1,70 m. E quando eu estava na faculdade, eu tinha uma amiga que ela tinha 1,40 m. A Jaquinha, muito querida. Eu adorava muito ela, ainda gosto muito dela. Minha grande amiga. E a gente estudava juntas, estagiava juntas, então era sempre eu e ela andando por aí, né? Ela baixinha e eu altona.
Muitas vezes a gente colocava roupa igual, sem querer. Era super engraçado, era super divertido. E ninguém podia zoar que ela era baixinha, porque eu ficava muito brava. Só eu podia brincar com ela, mas os outros eu ficava brava. Enfim, né? Bom, eu alcanço aqui, olha, facilmente, tá vendo? Minha mão passa da câmera. Mas talvez, se eu fosse um pouquinho mais baixinha, eu não alcançasse aqui em cima. Eu precisaria de um banquinho. Então, como eu e a Jaquinha temos uma diferença aí de 30 centímetros de altura, vamos fazer um banquinho para ela de 30 centímetros. Assim ela alcança o mesmo lugar que eu. Então, gente, a igualdade material, ela tá ligada exatamente a isso. A você tratar de maneira desigual as pessoas que são desiguais na exata medida da sua desigualdade. Traduzindo, eu e a Jaque somos 30 centímetros desiguais. Então, vamos fazer um banquinho para ela de exatos 30 centímetros. Assim, ficaremos da mesma altura. Vocês entenderam? Então, essa seria a igualdade material, tá? Então, para que haja um número razoável de pessoas pretas nas universidades, criou-se essas cotas para facilitar que elas tenham acesso às universidades e aos cargos públicos, tá bom? Então, é isso. Pode parecer uma desigualdade de primeira vista, mas na verdade ela está tentando corrigir a desigualdade material que existe. Bom, para nós especificamente, importa bastante a igualdade entre homens e mulheres. A Constituição diz que homens e mulheres são iguais, proibida qualquer discriminação. Embora a gente saiba, né, que na prática, muitas vezes, as mulheres recebem uma remuneração mais baixa, entre outros aspectos. É só a gente olhar para os órgãos de poder. No Congresso Nacional, são pouquíssimas mulheres. Na Câmara dos Vereadores, são pouquíssimas mulheres. No Poder Judiciário, agora que está tendo mais mulheres, mas se a gente olhar para o Supremo Tribunal Federal, serão 2, 3 mulheres para 8 homens, né? Então, temos aí uma diferença grande, onde as mulheres não estão ocupando os espaços de poder ainda. Então, formalmente, homens e mulheres são iguais, vedado qualquer tipo de discriminação. Cabe a nós nos informarmos sobre os nossos direitos e buscar garanti-los, tá bom? Bom, alguns exemplos aqui que eu posso citar sobre a igualdade da mulher e do homem é que até os anos 90, eu não tô falando, eu ia falar do século passado, mas tá no século passado, a gente tá velho, né? Mas, enfim, até os anos 90, falava assim, pátrio poder. O que seria isso? Seria o poder do pai dentro da família. Então, temos uma estrutura familiar, quem manda na família é o pai. Tenso. Depois, né, das reformas na legislação, da Constituição Federal, que mudou e tal, tivemos aí, em vez do pátrio poder, o chamado poder familiar. O que é o poder familiar? Homem e mulher mandam em pé de igualdade na sua família. Então, o poder que o pai tem sobre o filho, a mãe também terá, tá bom? Bom, temos ainda a proteção do companheiro ou da companheira. A Constituição fala que a lei não pode tratar de forma desigual o companheiro e o cônjuge. Vou explicar. Cônjuge é aquele que é casado no papel. Companheiro é aquele que vai morar junto, união estável. A Constituição, ela fala que a união entre o homem e a mulher são garantidos. Porém, o STF, reconhecendo os direitos fundamentais e esse caráter de seguir a história, de acompanhar a história, reconheceu esse direito também a pessoas do mesmo sexo. A gente sabe, né, que sexo e gênero são coisas muito amplas hoje em dia, que o ser humano ele pode ter diversos gêneros, né,
temos pessoas que se consideram sem gênero, outras se identificam com outro gênero, e tá tudo bem, elas serão tratadas de acordo com aquilo que elas se declaram e se identificam. Tá tudo certo. E a união de qualquer pessoa com qualquer pessoa, com o fim de constituir família, constitui união estável. Se tem fim de constituir família, é união estável. Então, tem a proteção da Constituição Federal. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, pessoa trans não binária, qualquer união. Se for para formar família, é união estável. Ah, e se eu fui morar com o meu amigo pra gente dividir despesa, é união estável? Não. Não, né? Você tá querendo constituir família com seu amigo? Então não é. Então, união estável sempre vai ter esse critério de constituir família. Não necessariamente precisa ter filho, tá? Filho também é uma opção do casal. Mas precisa ter esse intuito de constituir família. Você se considera uma família, você com o seu marido, com a sua esposa, etc. Tá bom? Então, a união estável tem a mesma proteção do casamento, principalmente para fins sucessórios. O Código Civil tratava de maneira diferente o cônjuge e o companheiro. O STF mandou tratar igual. Então, a mesma coisa que vale para quem é casado, vale para quem mora junto, em termos sucessórios. Ou seja, se um morrer, os critérios de herança vão ser iguais do casamento, tá? Bom, outra coisa interessante. Para garantir a igualdade material, ou tentar garantir a igualdade material das mulheres, temos as proteções especiais. Então, vejam, temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei que ela busca proteger a mulher no âmbito doméstico. Com a pandemia, infelizmente, a violência doméstica aumentou bastante. Bom, temos no Código Penal o feminicídio, que é quando alguém mata uma pessoa em razão dela ser mulher. Parece que não, mas existe isso. É muito triste. Então, se você mata uma pessoa em razão do gênero feminino, você está cometendo feminicídio. Tem a pena ali um pouco maior. Bom, temos incentivos do governo para as empresas contratarem mais mulheres. Alguns incentivos. Temos incentivos para os partidos, que tem um percentual mínimo que eles precisam ter de mulheres inscritas nos partidos políticos para que elas entrem no espaço político, para que elas lutem pelos seus interesses. Temos no âmbito prisional, para as presas, para as mulheres presas, elas ficam em presídios separados dos presídios masculinos, onde deve ser assegurado saúde menstrual, absorventes, tudo que ela precisa. Também entra aí a proteção da presa gestante, da presa mãe, que nós vamos falar já. Bom, dentro dos direitos sociais, agora que a gente terminou a parte das igualdades, podemos falar dos direitos sociais um pouco. Vou fazer só o apanhado para não ficar muito longa a aula. Exemplos. Educação. Educação é um direito social garantido a todos, em qualquer idade. Você tem direito de educação desde criança até a vida adulta. Temos direito à saúde. Então, o governo ele tem o dever de proporcionar saúde, por isso a existência do SUS e dos hospitais públicos está na nossa Constituição. Por isso também aqueles que pagam convênio médico podem ter um desconto de imposto de renda, porque é uma obrigação do Estado. Alimentação. Então, todos nós temos direito de alimentação, direito a não passar fome, tá? Trabalho. Então, todos nós temos direito ao trabalho. Eu destaco do direito ao trabalho algumas situações. Salário mínimo, 13º, férias remuneradas, piso salarial, para especificamente as mulheres ou homens trans, né, pessoas que menstruam, que têm útero, a licença maternidade de 120 dias. Então, você, quando está gestante ou tem seu filho, tem 120 dias. Temos a licença paternidade também
para aquelas pessoas do gênero masculino. Temos a igualdade salarial entre homens e mulheres e entre pessoas do mesmo cargo. Então, se uma pessoa está no mesmo cargo que você, tem exatamente a mesma formação, está lá ao mesmo tempo que você pode ganhar igual a pessoa. E se for um homem e uma mulher e a mulher ganhando menos, pode até configurar, de repente, uma discriminação, tá bom? Direito à moradia, todos nós temos direito a uma moradia. Por isso existem aqueles programas, né, que agora é Casa Verde e Amarela, mas já foi Minha Casa Minha Vida. Temos direito a transporte, direito a lazer, segurança, previdência social, que entra aposentadoria, entra auxílios, entra pensões. E temos a proteção, que eu acho que é o mais importante daqui, já para encerrar a aula, a proteção à maternidade e à infância. Bom, a maternidade, ela é protegida de algumas formas. Por exemplo, a pessoa gestante, ela tem direito de ganhar alimentos gravídicos. Então, se eu estou grávida, o pai do meu filho pode pagar alimentos para mim, porque eu estou alimentando o filho dele por tabela. Então, tenho direito a alimentos gravídicos. Bom, as mamães presas, elas têm direito de amamentar os seus filhos no mínimo até os 6 meses de idade. Então, aquelas mamães que estão em situação de prisão, elas têm direito de amamentar seus filhos até os 6 meses de idade, no mínimo, tá bom? Bom, se uma mamãe ou uma gestante está em prisão preventiva, que é aquela que você não foi condenado ainda, você está esperando a sentença, está em prisão preventiva, e ela for gestante ou tiver um filho de até 12 anos, ela pode cumprir prisão domiciliar, esperando a sentença, presa em casa, tá bom? Para a criança ter contato com a mãe, poder ser amamentado num ambiente melhor. Bom, também para encerrar, nos direitos sociais, nós temos a assistência aos desamparados. Então, todo aquele que é vulnerável socialmente, então aquele que não tem onde morar, que não tem emprego e tal, ele deve ser assistido pelo Estado. Tá bom? Bom, esse foi o nosso bate-papo. Daria pra gente fazer umas 30 aulas sobre a Constituição Federal. Eu tentei ser o mais resumida possível. Eu espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado. E até uma próxima vez. Até mais. Tchau, tchau. Voltamos. Quanto conhecimento, não é verdade? Eu sempre falo, eu falo isso na rede nacional, onde eu vou lá também. Nós saímos do macro, do grande, e vamos para o micro. Assim é o poder, né? Que emana do povo para o povo. A doutora trouxe com muita leveza esses direitos fundamentais, essas regras, né? Vale essa Constituição em todo o território nacional. É o que ela quis dizer quando ela fala do macro, né? Que tem os estados, como é que funciona no nosso município. Temos o nosso prefeito, temos a Câmara dos Vereadores. Então, meninas, queridas alunas, meninas, queridas alunas, vamos conhecer os caminhos, até os equipamentos de direito que nos representam, que nós devemos buscar e acessar. Não podemos nos negar a isso. Nós temos direitos, mas também temos deveres e temos obrigações. O conhecimento é libertador e não devemos guardar somente para nós. Então vamos multiplicar isso. Olha, eu baixei a Constituição. Tá lá no meu notebook, no meu celular. Vamos conhecer onde é a Defensoria Pública, onde é a Câmara dos Vereadores. Eu vou muito na Lesp, gente. Eu sou profissional da área da saúde, então estou sempre lá. Vou lá sim. Minhas queridas, assistam novamente esse conteúdo. Se puderem, no momento, façam suas anotações, escrevam lá. Eu vou ler melhor esse artigo 5º aqui. Vamos nos inteirar mais sobre as leis, sobre os nossos direitos como cidadãs,
como mulheres. Ok? Tenham um sábado maravilhoso. Assistam novamente. Coloquem lá no nosso grupo lindo, possante. Um beijo, um abraço, ó. Beijinhos para vocês.